Olá, amigo do canal Diretrizes Espíritas. Nosso estudo de hoje será sobre esse assunto aqui que nós vamos debater, mas a fim de gerar discussões, não polêmicas. Trata-se da alimentação no mundo espiritual, uma reflexão com base nas obras de Allan Kardec. Nós não vamos entrar no mérito de comparar com outras ideias e outros livros espíritas e não espíritas que falam a esse respeito. A intenção nossa é focar de forma doutrinária como nós interpretamos esse assunto. Nós iremos basear os nossos argumentos com base na Revista Espírita de 1859, quando Allan Kardec discute sobre o quadro da vida espírita. Aqui, então, ele traça já um roteiro de como nós devemos pensar em relação à morte, porque cedo ou tarde nós voltaremos para o mundo dos espíritos. Chegando lá, o que faremos? Nós abordamos esse assunto em outro momento, sobre o vestuário, e a intenção nossa aqui hoje é falar sobre a alimentação. Para isso, nós buscamos algumas referências para ficar mais fácil a nossa fixação. A questão inicial é que, quando encarnado, nós temos uma composição formada pelo nosso espírito, que é a sede do senso moral, a nossa alma ou o nosso perispírito e o nosso corpo físico. Então, é isso que deveremos sempre analisar, vamos dizer assim, né? Ele faz da seguinte forma, que esse envoltório, chamado perispírito, ele é análogo, ele é igual ao corpo físico, certo? Mas esse corpo não tem os órgãos físicos que tem nesse corpo físico, porque nós estamos adaptados aqui encarnados e é necessário então ter esses argumentos físicos, vamos dizer assim, essa situação física nossa de composição orgânica para poder vivenciar nesse mundo. Mas estando desencarnado, não teremos mais isso, certo? Essa é a realidade que coloca nesse texto. E após a morte, esse corpo volta ao pó, porque do pó ele veio, e fica então a lembrança física nossa registrada no corpo do espírito, né, que seria o perispírito. Daí então a gente tem que ter trabalhado. Então, esse fato ocorre tanto para os espíritos evoluídos ou não, que tem vínculo com a reencarnação, certo? Quanto mais agarrado for a matéria, automaticamente a dificuldade de reação no mundo dos espíritos será diferente. Essa é a realidade. Nós fizemos duas situações para poder ficar mais fácil a nossa compreensão. Destacamos que o corpo, vamos dizer assim, há sensações que tem, vamos dizer assim, o corpo em função dos órgãos que nós temos aqui encarnados. Quando nós desencarnamos, essas necessidades que inerentes ao corpo não serão verificadas no mundo dos espíritos, porque não temos mais corpo. Nós temos lá realmente um corpo espiritual. Então, fica bem claro essa colocação de Allan Kardec. Assim, o espírito não experimenta fadiga, necessidade do corpo, de repouso ou de alimentação, porque não tem nenhuma perda a reparar. Estamos falando dos espíritos muito ligados à matéria, bem terra-terra mesmo. Então coloca, né, que isso é uma realidade para todos nós na condição de espíritos medianos. E coloca então que nós temos os nossos desejos, os espíritos inferiores, e o castigo, vamos dizer assim, a dificuldade que vai existir para esse espírito é o fato dele não conseguir satisfazer esse seu desejo de querer se alimentar, já que o foco é aqui isso hoje. Kardec disserta esse assunto, em particular, na questão 257 do Livro dos Espíritos, na qual eu convido a todos fazerem, né, também essa abordagem, e lá, resumindo aqui no lado direito, coloca no corpo os órgãos servindo de condutos
localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que do pé ou vice-versa. E então colocando que nesse momento em que nós desencarnamos, pelo fato de nós termos registrado muitas situações aqui na vida como encarnado, isso ficou registrado em nosso cérebro, vamos dizer assim, e então nós temos capacidade de lembrar e sentir a dor, né, que foi conservada por nós. Mas o espírito, né, no caso, né, desencarnado, o seu perispírito, não sente frio, nem calor, nem são capazes de desorganizar os tecidos, porque não é suscetível de se queimar nem de se congelar. A questão básica doutrinária, certo? Aí levanta aquela tese, perispírito doente existe? É um assunto que depois nós abordaremos. Para poder fundamentar o nosso assunto final, vamos dizer assim, nós buscamos na Revista Espírita de 1860 a comunicação de um espírito de Baltazar. Nele ali, então, a princípio o pessoal ficou um pouco assustado com o que ele estava dizendo, mas Kardec achou por bem levar adiante. Ele chega na reunião dizendo que gostava muito de uma boa mesa, das mulheres, viva o melão e a lagosta, o café e o licor. Kardec viu por trás dessa comunicação um lugar sério para poder ser pesquisado. Então, ele deu continuidade ao estudo e perguntou logo em seguida, né? E na resposta que ele obteve foi isso: meus amigos, eis-me aqui diante de uma grande mesa, mas está vazia essa mesa. Ele chega ironizando a reunião. E a pessoa que coordenava a reunião disse: essa mesa está vazia, é certo, mas quereis dizer-nos de que vos serviria se tivesse carregado de alimentos? Que farias dela? E ele afirmou: sentiria o aroma como outrora saboreava o gosto. Olha só que interessante essa colocação. O diálogo prossegue aprofundando a temática. Tendes um corpo fluídico? Bem o sabemos. Mas dizei, nesse corpo há estômago? A resposta: estômago também fluídico, onde só os aromas podem passar. Quando vedes comidas gostosas, senti vontade de comer? Comer eu não posso mais. Para mim, esses alimentos como são as flores para vós. Cheirais, mas não comeis. Isso vos contenta? Pois então, também eu fico contente. Sentis prazer vendo os outros comerem? Muito quando estou perto. Senti necessidade de comer e beber? Notai que dissemos anteriormente necessidade e agora dizemos, né, desejo, o que é uma coisa. Olha a grandeza do diálogo. Necessidade, não, mas desejo sempre. Olha só, a gente verifica que ele é bem agarrado às coisas materiais. Assim parece que o desejo que experimentais deve ser o verdadeiro suplício, pois não há um prazer real. Ele arremata: suplício maior do que pensais. Mas eu procuro atordoar-me, criando-me a ilusão. Olha só, ele afirmando que tudo é ilusão na questão no mundo espiritual, tudo é mental nosso. E Kardec arremata: não podendo comer, um espírito muito material, muito ligado à matéria e sensual, se repasta da emanação dos alimentos, saboreia-os pelo olfato, como em vida o fazia pelo paladar. Daí nós convidarmos vocês, que fazem parte do nosso grupo, que estão nos acompanhando, incentivando a levar as nossas pesquisas, a fazerem essa observação, essas análises tão profundas colocadas por Allan Kardec. Nosso abraço, nosso convite, continue a nos prestigiar e vamos adiante. Um abraço, até o momento aqui no nosso canal de Diretrizes Espíritas.